vez en este encuentro, promovido pela Roble del Sur, do capítulo Brasil. Hoje temos a honra de contar com a participação de Alicia Paredes Navarro. Ela é profissional com sólida trajetória acadêmica, educacional e clínica, cuja experiência tem contribuído significativamente para o desenvolvimento humano, emocional e familiar. Alicia es especialista en letras de la Pontificia Universidade Católica de São Paulo, la PUC, con actuación no ensino básico, medio y comunitario, ejerciendo funciones de lideranza, organizaciones de apoyo a la familia y a la comunidad, incluyendo a presidencia de una organización de mujeres de asociación comunitaria, além de actuar como supervisora y agente comunitaria de apoyo familiar. Posteriormente, especializóse en psicoanálisis y concluyó su especialización en neurociencias por la PUC, consolidando la formación multidisciplinar que integra educación, comportamiento humano y salud emocional. Actualmente actúa como psicoanalista clínica en São Caetano do Sul, desenvolvendo atendimento especializado en cuestiones emocionales y comportamentales. Su experiencia incluye depresión, síndrome de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, dependencia de pornografía, além de terapia de casal y familiar. Su actuación es marcada pelo compromiso con el bienestar emocional, pelo desenvolvimento pessoal e pela promoção de relacionamentos mais saudáveis. Convidamos a todos a aproveitar este momento de aprendizado e reflexão. Sejam todos muito bem-vindos e recibamos com carinho a nossa convidada, Alicia Paredes Navarro. Boa noite a todos. É com um grande prazer que eu me apresento nesta noite a vocês para falar de um assunto que, de uma ou outra forma, nós todos conhecemos. Eh, e, principalmente, a gente está vivendo nos tempos que a gente poderia dizer que é uma grande epidemia em muitas coisas que estão aparecendo. Todos os povos, através de todas as épocas, têm retratado um inimigo que todos nós temos, esse inimigo em comum. Esse inimigo não vem de fora para dentro, não é do exterior, mas esse inimigo está dentro de nós. Nós vamos chamar por três nomes. Então, pode ser procrastinação, pode ser resistência ou autossabotagem. E esse inimigo tem algumas características. Primeiramente, ele é multiforme, porque ele, vamos chamar de resistência. Então, a resistência é multiforme, porque ela adquiere diversas formas. E o único propósito da resistência é limitar o nosso progresso, acentuar nosso egoísmo e nossa inércia. Então, às vezes aparece como doença, euforia, falta de tempo, mau humor, medo, preguiça, tédio, adiamento das coisas. Então, o propósito, na verdade, da resistência é simplesmente retrasar o nosso progresso aqui na Terra. Eh, Se uma pessoa coloca uma bomba num avião, nós dizemos que essa pessoa está sabotando a companhia aérea, certo? Agora, se essa pessoa coloca uma bomba e ela embarca junto, a gente está falando que ela está se auto-sabotando, né? Vou fazer um adendo aqui e vou falar um pouquinho de Freud. Todo mundo conhece Freud, né? Então, Freud veio lá pelos anos 1890, 1900. eh, Ele era um neurologista. E quando ele começou a trabalhar, ele logo percebeu uma queixa de todas as pessoas. Essa queixa era que elas tinham um comportamento e não podiam mudar esse comportamento. Então, ele começou a pensar muito sobre isso, e naquela época já existia
a psicologia, existia a psiquiatria, existiam grandes teóricos, incluso daquela época. E eles não tinham resposta para essas perguntas. Então, o que que ele fez? Ele vai e olha para a medicina. E a medicina já tinha mapeado todo o corpo humano por sistemas. Então, existia um sistema endócrino, um sistema circulatório, um sistema respiratório e por aí vai. E ali ele volta novamente para a psiquiatria e para a psicologia e ele percebe que não tinha nada mapeado, ou seja, não existia um sistema psíquico. E foi essa a grande sacada de Freud. Por isso que o Freud é o Freud que nós conhecemos, porque ele fez uma grande descoberta para a humanidade. Porque até esse momento, o que se sabia? Que a mente era uma coisa só. Ou seja, que existia um consciente. O que que é o consciente? Consciente é aquele momento que nós estamos vivendo agora. Ou seja, nós estamos conscientes porque nós estamos usando os cinco sentidos. Era isso tudo que se sabia. Mas o comportamento do ser humano, se era consciente, por que que não mudava então? Porque o consciente também racionaliza e dá conteúdo para as coisas, conteúdo lógico. E não era esse o caso do comportamento que as pessoas tanto se queixavam. Então, Freud, o que que ele faz? Ele estuda, se aprofunda mais e ali ele descobre que, na verdade, o consciente só era uma parte da mente, que existia outra parte e ele denominou como inconsciente. Então, ele faz essa descoberta tão importante para a humanidade, tão importante como a descoberta que um tempo antes se sabia de que a Terra, não, que tudo não girava em torno da Terra, na verdade, porque ali era o centro do universo. E quando o homem, essa foi a primeira queda do homem, ele pensava que tudo girava em torno da Terra, depois se descobriu que não. Quando Freud fala que o homem tinha outro lugar na mente que se chamava inconsciente, ali foi a segunda queda do homem, porque ele pensava que ele pensava e acontecia. E na verdade não era bem assim. Ali se descobre que o homem não tinha tanto domínio sobre isso. Bom, esse assunto a gente é muito apaixonante, mas a gente não vai abordar agora. Pode ser que numa outra ocasião a gente fale disso dali. Mas o que importa para nós hoje é sabermos de que tem a autossabotagem e tem a procrastinação. E as duas vêm de lugares diferentes. É, então, eu já vou lhes falar o seguinte: não existe uma fórmula mágica para nós sairmos da procrastinação ou da autossabotagem ou da resistência. Não existe nada disso. É muito simples isso. Porque a única coisa que nós precisamos fazer para sair disso que tanto nos incomoda é atitude, somente isso. Mas se a gente sabe de onde vem o nosso inimigo, é muito mais fácil combatê-lo, não é? Então, vou lhe ilustrar em uma historinha. Suponhamos que uma pessoa perde o emprego. Então, essa pessoa diz, está muito triste, está muito chateada porque perdeu o emprego. Então, ela pensa, e ela fala, final de semana, eu vou no shopping e vou torrar o cartão de crédito. Vou comprar um monte de coisa porque isso vai me tirar da fossa. E ela vai no shopping e ela compra um monte de vestido, um monte de sapatos, um monte de maquiagem, um montão de bijuterias. E a gente sabe que isso só vai criar mais problema para ela, não é isso? Então, essa pessoa sabe exatamente de onde ela está se sabotando. Porque ela sabe que ela perdeu o emprego, ela sabe que está triste por isso, e ela sabe que com essa atitude de ir ao shopping e torrar todo o cartão de crédito, só vai trazer um problema maior. Então, na autossabotagem, a gente sabe de onde que vem o problema. Então, muitas vezes a gente fala, vou mudar esse guarda-roupa, vou tirar tudo aquilo que não serve e vou despachar porque isso não vou usar nunca mais. E essa é uma grande verdade que acontece com a maioria das mulheres, principalmente, não é? Só que ali ela vai postergando isso e não faz, e não faz, e não faz. Passa o tempo e ela não faz, e ela continua se lamentando e continua planejando o que vai fazer. Mas se ela pensa um pouquinho mais profundamente sobre isso, ela vai chegar a uma conclusão. Ela vai chegar a um ponto onde indique para ela por que motivo ela não está fazendo isso. É por preguiça,
é porque ela tem roupa de estimação e não quer despachar, porque essa roupa tem um significado sentimental para ela. Então, mudarmos qualquer comportamento dá trabalho. E neste caso, o trabalho é pensar mais profundamente sobre isso. Agora, a procrastinação, ela vem do inconsciente, ou seja, esse comportamento de a gente adiar as coisas ou não iniciar e não concretizar as coisas é inconsciente, então a gente não sabe por que que faz isso. Mas, de qualquer maneira, a resistência é tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão duradoura que ela vai nos acompanhar pelo resto de nossas vidas. Nós temos duas vidas. Essa vida cotidiana que todos nós conhecemos, aquela vida que nos lembra que estamos vivos, aquela vida que nos leva para frente, aquela vida que nos orienta, e temos a vida não vivida, aquela vida que está na nossa mente, no nosso imaginário, essa vida que está em nossos sonhos, aquela vida que está cheia de projetos. E ali, nós, de novo, usamos a resistência, porque ali nós planejamos, falamos, amanhã eu vou fazer determinada coisa. Chega amanhã e dizemos, não, mas hoje é sexta-feira, então não dá para iniciar na sexta-feira porque vou deixar pela metade. Chega a próxima semana e ali de novo se encontra com que tem um feriado. Então ela diz, eu não vou estar fazendo isso no feriado. E ali passa para próximo e ela diz, vou fazer melhor no próximo mês. Chega o próximo mês e ali está em junho mais ou menos. E ali ele disse, bom, agora é final do ano, melhor vou deixar para o próximo semestre. Chega o próximo semestre e ele está outubro, novembro, dezembro, e aí ela diz, ah, nesta época de festas eu não vou estar mexendo com aquilo, não vou começar aquilo porque não vou terminar, vou deixar pela metade. É melhor vou fazer em janeiro, porque em janeiro é o mês das metas, ali tudo se renova. Chega janeiro e ali ela diz: agora em janeiro estou de férias, então eu não vou fazer isso porque não vou terminar. E assim se passa o final do ano, final do segundo ano, do terceiro ano, do quinto ano. Se passa 10 anos e a gente ainda está com esses projetos nem começados ou pela metade. Esse projeto pode ser qualquer coisa, pode ser um curso, pode ser estudar para um concurso, pode ser uma mudança de emprego, pode ser um trabalho social. Hoje em dia está muito na moda os trabalhos voluntários nas ONGs. Tem ONGs para tudo, tem ONGs para eh, crianças carentes, tem ONGs para terceira idade, tem ONG para animais, principalmente para animais. E vocês não imaginam como é bem vindo essa ajuda voluntária. Mas a gente só tem isso no projeto, não é verdade? Eh, Esse tipo de trabalho também enobrece o ser humano. Tudo que a gente faz voluntariamente enobrece o ser humano. Então, é uma coisa que está praticamente no imaginário de todas as pessoas. O que que falta então? Só falta agir, só falta a gente pensar e planejar e fazer. Tem também aqueles hábitos que a gente, pode ser também aqueles hábitos que a gente quer mudar, aqueles vícios que nos acompanham durante décadas, às vezes. E, então, todos esses projetos fazem parte dessa vida não vivida. A resistência deforma o nosso espírito e nos faz ser menores daquilo que nós somos. A resistência é um vício tão terrível quanto é a cocaína. E é muito pior que a cocaína. Por quê? Porque a cocaína a gente sabe onde está e sabe como combatê-la. A resistência a gente não sabe. Não sabe de onde vem. A não ser que seja autossabotagem, certo? Existem hoje vícios para tudo e nós pensamos que, na verdade, vício é somente em substâncias. Na verdade, vício existem para muitas coisas e existem os vícios em comportamento também. Então, quando nós nos comportamos de uma determinada forma e repetimos essa forma durante muito tempo, isso se torna um vício. Então, nesse vício da
ai, desculpe, procrastinação, o vício na autossabotagem. Isso nós temos treinado durante anos. Então, obviamente que isso se torna um vício, né? É, existem também as compulsões. Hoje em dia está muito na moda as compulsões. Tem compulsão para tudo. Tem compulsão para comida, compulsão para chocolates, compulsão para bebida, compulsão para cigarro, compulsão em pornografia, compulsão em sexo, compulsão em compras, compulsão em jogos e assim vai. Então, essas compulsões, na verdade, só aparecem na nossa vida pela falta de realização, pela falta de propósito que temos na vida. Todo ocupado, toda essa nossa vida ocupada com quê? Com a resistência, com a resistência de fazer aquilo que nós precisamos fazer e que estamos sempre adiando. Eh, os medicamentos prescritos hoje em dia, a maioria não são por doença, não são por patologia, simplesmente são remédios para aliviar a nossa angústia. A resistência também se vale de rotas de fuga. Essas rotas já estão prontas. Então, tem o Big Brother da vida, tem as novelas, tem os filmes, tem os medicamentos. E tem as séries, ao final. Quem não gosta de maratonar uma série, duas séries, três séries, não é? Então, imagine só a falta de tempo, o tempo desperdiçado com essas coisas. Eh, e sempre nós temos essa voz nos cobrando resultados, nos cobrando atitude para aquelas coisas que estão por fazer. A resistência tem uma força muito grande, tanto é que nós não conseguimos vencê-la. E de onde que a resistência tem essa força? A resistência tem essa força do medo. E sabem qual é o medo de todos os medos? É o medo de crescer. Então, todos nós somos o ser mais desprovidos que nasce aqui na Terra. Nós sabemos que os animais nascem e logo eles já saem andando. Agora, sabem quanto tempo o homem necessita para andar, para se virar sozinho? Então, a gente falou agora há pouco do consciente e inconsciente. Conscientemente, a gente pensa, não é bem assim, porque o ser humano, quando cresce, já se vira sozinho. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Porque quem comanda o nosso comportamento não é o consciente, mas é o inconsciente. E no inconsciente, onde está aquela lembrança que nós não lembramos conscientemente, mas está lá, aquela lembrança do aconchego, da segurança que a mãe nos dava, a segurança que nossa família nos dava, a segurança que a vizinhança nos dava, a segurança que nossos amigos nos dão. Então, a coisa mais difícil para o ser humano é crescer. Então, ele se limita a crescer porque ele não quer realmente se desprender daquela segurança que tudo aquilo que está no seu inconsciente imaginário lhe dá. Nós não podemos eliminar a resistência, mas nós podemos dominá-la. É, e existem coisas muito democráticas também. Por exemplo, o medo, o tamanho do medo é o mesmo tamanho da resistência. E o tamanho da resistência é o mesmo tamanho dos nossos sonhos. Então, se um sai na frente um pouquinho sequer, já está ganhando do outro. Mas nós normalmente deixamos ganhar quem? O medo, né? E o medo, quando o medo ganha, a resistência toma o comando. Tem outros caminhos também que a resistência se vale ou usa, que é os aliados. A resistência tem seus aliados preferidos. Então, sempre que nós vamos falar, vou fazer tal coisa, tem um monte de opiniões falando, não faz isso, não é hora de fazer, não precisa fazer, alguém já fez, você vai perder seu tempo. Então, existe tudo isso em nosso entorno. Existe outra rota também que é a satisfação imediata.
qual que é a satisfação imediata? E essa é uma arma poderosíssima. Então, vem a comida novamente, vem os jogos, vem o chocolate, vem as compras compulsivas, a pornografia, a drogas, o álcool. E a resistência sabe perfeitamente como nos subornar, porque ela nos dá esse prazer momentâneo. E nós nos iludimos achando que nós estamos fazendo um grande negócio, quando na verdade só estamos perdendo nosso tempo. A resistência também cria problemas. Eh, Isso é muito interessante porque o problema pode aparecer de qualquer maneira. Sempre que a gente vai fazer uma coisa, a gente tem dor de cabeça, tem insônia, tem preguiça, tem compromisso com os amigos, tem confusão na família. Então, todas essas coisas nos fazem retardar o nosso progresso. Também a resistência usa de dramatização. O que que isso é? Tem famílias inteiras que se valem desse recurso. Eh, Tem um problema na família e todo o resto da família se reúne e blá, 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 blá. Termina esse problema e começa outro. E de novo, blá, 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 blá. Ali termina esse problema e aparece a adolescente preferida da família com uma tatuagem bem aqui na testa. E o que que acontece? A família se reúne de novo e blá, 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 blá. Então, essas dramatizações estão muito presentes de uma forma ou de outra na nossa vida. Sempre que nós vamos fazer alguma coisa de progresso pessoal, como vamos fazer um trabalho voluntário, vamos fazer um empreendimento que traga progresso para toda a nossa família. Vamos fazer um estudo mais aprimorado para nós nos tornarmos profissionais melhores. Quando sempre que a gente vai fazer alguma coisa a nível, principalmente a nível espiritual, a resistência vai agir com muito mais força. A resistência só age de baixo para cima. Ali ela se manifesta. Quando a gente vai descer um degrau, não existe resistência nenhuma. Então, nós sabemos perfeitamente como que isso funciona. Para baixo, tudo desce muito fácil. O problema está para cima. Como subirmos? Porque ali é que nós encontramos a resistência. Existe uma lenda na Grécia Antiga que é sobre uma guerra que houve entre Grécia e os persas. Então, era uma guerra muito impossível da Grécia ganhar. Só que eles foram na batalha e eles ganharam essa guerra. Quando eles retornaram a Atenas, faltava muito tempo ainda para eles chegarem a Atenas, mas eles tinham que chegar, tinham que avisar a Atenas, aos habitantes de Atenas, que eles tinham ganhado essa guerra. Era muito necessário que eles soubessem, porque eles estavam se preparando para enfrentar o inimigo. E então ali eles decidiram por mandar aquela pessoa que corria mais rápido. Isso também tem a ver com as Olimpíadas, que agora a gente não vai falar sobre esse assunto, que também é apaixonante, né? Essa pessoa se chamava Fidípides. Esse tal de Fidípides corria tão rápido, e ele correu exaustivamente até chegar a Atenas. Quando ele chegou, ele só disse uma palavra: vencemos. E ele morreu. Então, quando nós pensamos em fazermos alguma coisa, nós achamos que essa coisa talvez seja muito insignificante e que não vai acrescentar nada para alguém, ou que não vai mudar nossa vida. Mas uma palavra sequer, ou uma atitude sequer, pode mudar gerações, pode mudar uma nação. Então, a importância que nós damos para realizarmos as coisas que temos que realizar, por menores que sejam ou por maiores que sejam, são muito importantes para alguém. Sempre alguém vai estar sendo beneficiado por essa atitude.
ou por essa iniciativa que nós possamos ter. Existe também outra história sobre. Existe um poeta chamado Camões, que a maioria de vocês acredito que conhecem. Ele era um poeta do século XV, naquela época em que os portugueses eram grandes navegadores e eles saíam mundo fora, navegando pelos mares, descobrindo novas terras. Nessa época também se descobriu o Brasil e alguns países da África também. Então, este poeta Camões fazia muitos poemas, tem uma obra ilustre, incluso chamados Os Lusíadas. eh, então, ele escrevia poemas exaltando as naves portuguesas, exaltando as navegações portuguesas. E tem uma frase muito célebre que diz: por mares nunca antes navegados. Camões escreveu isso exaltando as navegações dos portugueses. Agora, imagine se Camões viesse nesta época, onde o ser humano navega para o outro lado do mundo só com um dedo. Qual será a poesia que Camões faria para esta geração? Então, eu quero aqui deixar um alerta com relação à nossa perda de tempo com a tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, a gente não viveria sem ela hoje, mas o problema está que o ser humano está fazendo muito mal uso, dessa tecnologia. Na minha casa, eu tenho duas adolescentes de 15 e de 17 anos. Desde que elas ganharam celular aos 12 anos, existe uma regra. Elas não podem dormir com o celular no quarto. 9 horas da noite, eu falo, é a hora da Cinderela. A Cinderela aqui não é meia-noite, 9 horas da noite. O celular fica na cozinha. E celular não pode entrar no quarto à noite e elas também não podem entrar ao banheiro com celular. E isso é uma regra tão clara que a que tem 17 anos, que já é quase um adulto, ela não tem problema nenhum em se sujeitar a essa regra. Então, limitar a tecnologia, quando nós temos esse poder, quando nós somos pais e temos crianças ou adolescentes, temos que ter essa consciência de que realmente nós devemos ajudá-los a serem mais criteriosos para usar celular, principalmente. Vocês sabem que as pessoas hoje em dia têm uma média de 6, 8 horas por dia perderem no celular ou no computador ou vendo vídeos. Então, as mesmas pessoas que fazem esses programas ou essas plataformas, para que as pessoas realmente, isso é de caso pensado, isso não é por acaso que as pessoas nunca querem sair do celular, nunca querem sair, das plataformas, porque realmente eles fazem isso para a pessoa se viciar. Então, é um vício como qualquer outro. E uma coisa importante é que o cérebro não sabe em que ele é viciado. Ele pode ser viciado em substâncias, tanto faz cocaína, sexo, pornografia, tecnologia. O cérebro não sabe, porque o cérebro só reage àquele estímulo com uma química. Então, o ser humano pensa ou vê alguma coisa e gera uma química no cérebro. E isso é tudo que o cérebro conhece. Então, esses mesmos profissionais que fazem essas tecnologias para as pessoas se viciarem, porque no final de contas tudo se traduz em dinheiro, são os mesmos que proíbem os seus filhos usarem a tecnologia por mais de 1 hora por dia. Então, é um alerta que se faz para que nós tenhamos critérios para usar a tecnologia e que façamos bem uso disso, porque realmente termos isso hoje em dia é a maior bênção que eu acho que temos tido em todos os tempos. Vou terminando por enquanto. Eu agradeço muito pelo tempo. Peço desculpas porque se cometi algum erro, mas eu estou à disposição para falarmos mais sobre esse assunto mais detalhadamente, talvez em outra ocasião. Muito obrigada e muito boa noite. Muito obrigada, doutora Alicia.
Não sei se a senhora tem disponibilidade de responder alguma pergunta, se alguém tiver. Eu Sim, deixei uma sim. lá no chat. Eu Se deixei tem uma. tempo, se tem tempo, sim. Temos Deixa eu sim, ver onde que tá? no chat. No chat? Sim, fui eu que fiz. Sim, tá bom. Já vou fazer, já vou ver. E tem outra também aqui. Tá bom. Qual é a pergunta? Você poderia ler para mim, por favor? Sim, mas por que sentimos medo quando sabemos que precisamos fazer? De onde é que vem esse medo? Esse medo simplesmente pode vir de vários. Bom, primeiramente, pode vir de vários lugares, mas o medo, na verdade, é ao desconhecido. Então, quando você vai fazer uma coisa e sente medo, a pergunta seria: por que estou sentindo medo? É bem simples, parece, não é? Parece Mas é, simples, sim, mas não é Mas assim é na simples. prática. Mas é simples mesmo. Você pode se perguntar por que que você sente medo? É que a gente está Vale? acostumado a pensar superficialmente nas coisas e não dá importância a coisas tão simples como essa. Então você vai fazer uma coisa, por exemplo, eu vou fazer uma comida. Mas por que que eu tenho medo? Se eu começar a pensar, eu vou chegar rapidinho ao motivo pelo qual eu tenho medo de fazer essa comida. Então eu postergo e não faço. Não faço por quê? Porque não faço as perguntas certas, provavelmente. Entendeu? Tá Sim, claro ou precisa de mais? sim. Você comentou também com relação, vou chamar de uma equação, será? Você mencionava um equilíbrio, ou, digamos, mesmo tamanho entre medo, sono e Não. resistência, era isso? É, existe a mesma medida entre o medo, resistência, entre o medo e a resistência, o mesmo tamanho, e da resistência e o sonho, o mesmo tamanho. Ou seja, não existe mais nem menos, tudo é igual. Que tamanho é nosso medo? O mesmo tamanho da resistência. Que tamanho é da resistência? O mesmo tamanho de nossos sonhos. Entendeu? Y entonces la gente consigue aumentar la capacidad de enfrentar ese miedo. Exatamente. Eu falei alguma coisa interessante depois disso, porque eu falei que todos são iguais. Ou seja, vamos colocar um número 10. Então, temos 10 de medo, 10 de resistência e 10 de sonhos, certo? Se ¿Cierto? eu mexer num deles mais do que no outro, se eu começo a resistir mais, esse vai ganhar. Se eu resisto mais com o medo, tenho. Então, não faço porque tenho medo. Eu estou tirando a força do medo e dando força para a resistência. Entendeu? Sí, Deu para entender obrigada. ou não deu? Sí, 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 Agora, muito bem. se eu sonho mais, se eu sonho 12, 15, isso vai me dar força para eu correr atrás de meu sonho. Deu para entender? Sí, sí, muito obrigada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O Renan? Sariel, ¿você tem alguma pergunta? Não estou conseguindo escutar você. O Renan, ele coloca aqui no chat. Não tenho perguntas. Esteve muito boa a palestra. O Renan é o nosso assessor executivo da fundação. Irmã Alicia, a fundação ela está presente em 10 países de América do Sul. Então, a maioria fala espanhol. Você também fala espanhol, certo? Sim, eu hablo espanhol. Que Eu bom. sou de Chile. Ai, que bom. Que É isso bom. mesmo. Sim, realmente foi muito boa. As pessoas estão colocando aqui no chat. Nós agradecemos muito pela sua boa disposição, sua disponibilidade para somar a nós. Bien interesante su palestra, así como você falou, bueno,
Muito obrigada. Chamaremos você em outras ocasiões, sim. É, nome da fundação, pois damos por concluída esta sessão e desejamos a todos uma muito boa noite. Muito obrigada, Alicia. Tudo de bom para vocês. Obrigada a mim por o convite.